pessoal, estamos iniciando o programa Boas Inspirações, mais uma inovação da Rede Espírita, desenvolvida com muito carinho para você e para os nossos membros inspiradores. Durante o mês de março, vamos ter vários encontros especiais e o tema vai ser saúde e bem-estar. E hoje conversaremos com a nossa grande parceira, apoiadora, doutora Regina Chamon, médica hematologista, com o tema É Preciso Estar Atenta e Forte, falando sobre o autocuidado da mulher e sabendo qual a saúde que você cultiva todos os dias. Regina, muito prazer em ter você aqui conosco no nosso programa Boas Inspirações. Tudo bem? Oi, Karine, obrigada pelo convite. Por aqui tá tudo bem, seguimos nos cuidando e cultivando nossa saúde todo dia, que é como deve ser. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema tão importante, que é o autocuidado, principalmente para nós mulheres, que às vezes a gente deixa isso um pouquinho de lado e dá muita atenção para o cuidado do outro, né? Então, falar sobre a gente se cuidar é muito importante. Obrigada pelo espaço. Obrigada a você, Regina. É uma grande satisfação ter você aqui. Regina é a doutora Sangue Bom, gente. Ela é médica hematologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, é certificada com o manejo do estresse e treino da resiliência pela Harvard Medical School, né? É docente no curso de formação de facilitadores e mediação para a saúde da Universidade Federal de São Paulo. É pós-graduada em bases da medicina integrativa pela instituição israelita de ensino da Albert Einstein. Regina é uma grande parceira da Rede Espírita, né? Ela é apaixonada por animais como eu. Ela é uma atriz amadora que ganhou um prêmio maravilhoso, que eu achei ótimo, Sequestro do Lobo Dançarino, eu só queria ver você na peça. E achei ótimo isso, porque essa parte de expressões é muito importante também para a gente fala muito da saúde, do bem-estar, e o bem-estar também é a gente também manifestar as nossas expressões, né? Regina também fez um curso comigo de Medical Coach, e foi minha colega, e Regina hoje vai falar um pouquinho sobre esse autocuidado. A mulher já traz consigo essa tendência de cuidar de si, né? Então, a gente foi criado assim, de cuidar da gente, para que a gente possa... Aliás, a gente nem foi criada para cuidar da gente, a gente foi criada para cuidar do outro. Sempre a mulher cuidando do outro, dos filhos, do marido, enfim. E, às vezes, ela se esquece um pouco de cuidar de si. E eu tenho para mim que, quando a gente olha para a gente consegue olhar para o outro de uma forma melhor, né? Então, assim, minha primeira pergunta para você é como é que podemos cultivar essa saúde todos os dias, considerando toda essa nossa realidade, né? A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é profissional, a gente é educadora, a gente é mulher, né? Irmã, e nesse mundo que a gente está trazendo para a gente muitas informações e grande ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? E isso gera estresse, né? E esquece, e transforma também a gente, permite que a gente tenha muitas doenças, né? Principalmente o câncer, trazendo para a gente uma má qualidade dessa nossa rotina e estilo de vida. Então, eu queria saber como é que a gente pode praticar e cultivar essa saúde todos os dias. Cara, acho que você falou um ponto muito importante, que a gente, é um pouco até da nossa cultura, da cultura do brasileiro, é se cuidar, né? Cuidar do outro, a gente cuida muito do outro, e muitas vezes a gente esquece de se cuidar. E o que eu vejo que possibilita tanto que a gente se cuide, quanto que a gente cultive todo dia um pouquinho a nossa saúde, é o treino da atenção. A gente vive num mundo que faz com que a gente se torne cada vez mais distraído. Na verdade, essa nossa atenção intermitente, que fica pulando de um lugar para o outro, isso tem uma razão biológica, tá? Não é à toa que a gente pula de um assunto para o outro. Na verdade, lá nos nossos ancestrais, os nossos antepassados, o ser humano, o animal humano vivia num ambiente que era muito perigoso e a gente é uma espécie muito frágil. Se a gente estiver no meio da natureza, a gente é uma espécie frágil. Então, a gente desenvolveu essa atenção intermitente que pula de um estímulo para o outro, exatamente para a gente rastrear o ambiente, se tinha algum perigo, alguma ameaça. Também para a gente cuidar da nossa prole, para buscar comida,
para se manter com o grupo, porque naquela época a proteção do indivíduo era estar junto com um grupo. Por isso que a nossa atenção pula tanto de um sentido para o outro. Então, a gente está aqui conversando e faz um barulho, imediatamente eu olho. Eu sinto um cheiro de queimado, imediatamente aquilo chama a minha atenção. Então, a gente tem essa atenção que realmente fica pulando ali de um sentido para o outro. O que acontece? Com a evolução da nossa espécie, a gente começou a viver em ambientes mais seguros, ambientes de cidades, onde a gente tem a nossa casa, então a gente está abrigado das questões do tempo, a gente, em geral, vive num ambiente que é mais seguro, a gente tem comida mais disponível, então a gente não precisa mais dessa atenção que fica pulando tanto de um lugar para o outro. Por outro lado, a gente tem muito estímulo intelectual. A gente está diante de muita informação, a gente está nas redes sociais, que é algo que fica trazendo muita novidade o tempo todo. Isso. A gente vê muitos estímulos ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, a gente está trabalhando no computador, atende o telefone, está o filho gritando aqui atrás. Então, a gente fica com essa atenção pulando o tempo todo. Exato. E a gente precisa treinar a nossa atenção para conseguir sustentar ela por mais tempo em um ponto. Esse treino ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito através de práticas estruturadas, como a meditação, o mindfulness. Ele pode ser feito através da gente tentar sincronizar a nossa atenção com aquilo que a gente está vendo e ouvindo, né? Então, trazer a atenção para aquilo que está acontecendo no ambiente. E quando a gente começa a ter esse treino da atenção, a gente começa a se perceber, a gente começa a perceber algum desconforto no corpo, a gente começa a perceber um dia que a gente está mais cansado e precisa dormir um pouquinho mais, a gente começa a perceber quando a gente está comendo por fome ou por ansiedade, aquela fome emocional. Então, esse treino da atenção nos coloca junto com as nossas necessidades. E a partir desse reconhecimento das nossas necessidades, a gente pode tomar ações, situações, criar situações que atendam essas nossas necessidades. Comer de uma maneira que está mais de acordo com a necessidade do nosso corpo, dormir uma quantidade de horas que vai fazer a gente realmente descansar. Então, são pequenas ações que, se a gente estiver com a nossa atenção bem treinada, a gente consegue perceber nossa necessidade e começar a atender essa necessidade. Mas, Rê, como é que a gente pode treinar essa atenção? Porque tudo isso que você falou é super importante, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista com a Bela Gil e ela falando, né, do prazer e do bem-estar, né? E, às vezes, ela deu um exemplo super simples, assim, às vezes a gente come uma McDonald's e a gente sente o maior prazer de estar comendo, mas depois a gente não se sente bem. A gente se sente muito pesado. E aí, é melhor você comer uma salada leve, nutritiva, ou então algo que te faça uma proteína bacana, que você depois você não se sinta mal. Você tem o prazer de estar comendo uma comida saborosa, mas você tem um bem-estar. Então, mas como é que a pessoa pode exercitar essa atenção, essa forma de se olhar, né? Já que é um treino também, porque a gente foi educado para ver o outro e não a gente. Como é que a gente pode fazer isso? Ká, isso é uma coisa que a gente tem que ir colocando no meio do nosso dia em pequenas pílulas, assim, né? Não adianta a gente tentar ficar 1 hora do dia, reservar aquela 1 hora e fazer um treino super elaborado. Não. Se a gente fizer várias vezes durante o dia pequenos treinos, então vamos dar uns exemplos aqui para ficar mais prático. Toda vez que você for olhar uma mensagem no WhatsApp, ou antes ou depois de olhar, faz umas 3 ou 4 respirações prestando atenção na sua respiração. Já é um treino de, né, voltar para si, voltar para a atenção. Quando você for comer, qualquer coisa que seja, um McDonald's ou uma salada, olha o seu prato e vê as cores que estão ali no prato. Porque muitas vezes a gente come sem nem saber o que a gente está comendo. Né? Então, reserva ali 1 minuto da sua refeição para olhar o que você está comendo, ver que cores que tem, o formato dos alimentos. É isso da gente sair da nossa cabeça viajando e aterrissar aquilo que está acontecendo, né? Então, isso é outra coisa. A hora que você vai tomar banho, enquanto você estiver tomando banho, traz um pouquinho a sensação do contato da água com a sua pele. Que temperatura que está com aquela água? Como é que você sente a água caindo na pele? O cheiro do sabonete. Então, a gente explorar os nossos sentidos várias vezes durante o dia
É uma maneira muito boa da gente começar esse pequeno treino da atenção em bocadinhos durante o dia, que faz com que a gente vá ganhando cada vez músculo da atenção, né? Então, aproveitar as atividades que você já faz no dia a dia para inserir esses pequenos treinos da atenção. Tá escovando o dente, um treino muito legal. As coisas que a gente faz muito, a gente vai fazendo de maneira automática, né? Então, escovar o dente é uma coisa que a gente faz ali no automático, você não pensa naquilo. Tenta um dia trocar a mão, troca a escova de mão e vai escovar o dente com a outra mão. Você vai ver como você tem que colocar atenção ali naquilo que você está fazendo, porque é uma coisa que você sai do seu automático, né? A mesma coisa a gente pode fazer na comida, de vez em quando trocar a mão, o garfo de mão e tentar comer. Como aquilo demanda mais da sua atenção e você aproveita melhor aquele momento, né? Então, usar um pouquinho a criatividade, quem está aí nos ouvindo, usar a criatividade e pensar o que eu posso fazer hoje que já está no meu dia a dia, que não vai demandar nenhum tempo adicional, né? Porque a gente tem sempre esse negócio, não tenho tempo. Então, o que já está ali no seu dia que não demanda nenhum tempo adicional, mas que você vai fazer com a intenção de prestar atenção naquilo que você está fazendo. Tudo que a gente faz com a intenção de se cuidar e prestando atenção no que está fazendo é uma medida de autocuidado. Muitas vezes a gente pensa que autocuidado é alguma coisa assim, eu preciso ficar um mês num spa lá na Tailândia fazendo massagem todo dia para me cuidar. Seria maravilhoso, mas não é a nossa realidade, né? Então, trazer o autocuidado para o dia a dia é exatamente isso, é você tomar um copo d'água com a intenção de que aquele momento é um momento de você se cuidar. Você vai tomar esse copo d'água prestando atenção na temperatura da água, no gosto, nessa percepção do que essa água traz para o meu corpo. Eu estava com sede, ela matou minha sede. Eu não estava com sede, mas deu uma refrescada na minha boca, eu estou me sentindo bem. Né? Então, é trabalhar a nossa atenção mesmo nas pequenas medidas do dia a dia. Isso é muito bacana você estar falando, porque, assim, quando as pessoas se derem conta que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, né? E você está falando isso também, porque às vezes as pessoas estão, como a gente está com muita informação, é o Zap, é o filho que está falando, então, uma coisa de cada vez. Geralmente, os homens, eles conseguem fazer isso, né? As mulheres... Melhor que nós. Bem melhor. Meu marido, geralmente, ele trabalha em caixinhas, você está falando disso, vamos para aquilo, e a gente trabalha em listas homéricas, enormes, e às vezes a gente não consegue dar conta de toda a lista, né? E geralmente, às vezes, quando eu dou treinamento de produtividade, eu falo, separa as caixinhas. Então, se você está pensando na lista de casa, vai para a lista de casa, aí vê o que é mais importante fazer a lista de casa, o que é mais importante para fazer no trabalho, porque o que acontece? As pessoas misturam isso e dizem, eu tenho muita coisa para fazer durante o dia, e, na verdade, ela tem 2 ou 3 coisas que são imprescindíveis fazendo durante o dia, e que ela precisa dar mais atenção àquilo durante o dia, né? E fazer de forma diferente, treina também o nosso cérebro a gente buscar novas alternativas, como você falou, exercer a criatividade, exercer a forma que você pode fazer diferente e não achar que aquilo ali está sendo um peso, né? E aí eu queria perguntar a você, aí consequentemente eu queria perguntar a você assim, qual é o melhor momento para se fazer isso? A gente está numa pandemia, a gente está dentro de casa, a gente está com muita coisa, as mulheres estão, eu estou vendo muito das mulheres, a grande carga, né, que elas estão tendo dentro de casa, as escolas não abrem, os filhos dentro de casa, elas trabalhando dentro de casa. Eu tenho uma membro inspiradora nossa que tem 2 filhos, e o filho é muito apegado a ela não consegue trabalhar, ela às vezes só trabalha até de noite, 2 horas da manhã, é o horário que ela consegue trabalhar. Qual é a sua dica, né, para que essas mulheres elas não possam também adoecer, porque isso pode causar, né, uma doença lá na frente. Com certeza. Acho que a primeira dica, porque o que acontece, né, Ká, quando a gente tem muitos desafios pela nossa frente, isso estimula muito no nosso corpo essa chamada resposta de estresse, que é o corpo se preparando para lidar com aquele desafio, eventualmente com uma situação de ameaça. Então, toda vez que a gente tem um desafio pela frente, esse desafio pode ser cuidar do filho, pode ser bater uma meta do trabalho, pode ser coisas boas, pode ser, eu estou mudando para um emprego que era o emprego que eu sempre sonhei.
aquilo também é um desafio, também gera uma resposta de estresse. Isso prepara o nosso corpo para lidar com o desafio, essa percepção do desafio. Quando o cérebro percebe o desafio, ele prepara o corpo para lidar com o desafio. Então, ele libera no nosso corpo adrenalina, cortisol, que são os hormônios do estresse. Os nossos músculos se tensionam para a gente lidar com o desafio. A respiração fica ofegante, o coração acelera, a pressão aumenta. Então, tudo isso é essa chamada resposta de estresse, né? E o que acontece? Hoje em dia, a gente tem alguns desafios grandes, situações na vida que são grandes desafios, quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem o diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, quando a gente é cuidador de alguém que está doente, esses são grandes desafios. Mas, em geral, a gente tem muitos pequenos desafios no dia a dia que geram essa mesma resposta no nosso corpo. Então, acordar atrasado, lavar roupa enquanto você está numa reunião e com o filho gritando do seu lado, pagar a conta que você esqueceu de pagar, esses pequenos desafios todos vão gerando no nosso corpo essa resposta de estresse, da mesma maneira que quando a gente perde alguém querido, ou que quando lá na selva um leão vinha atacar a gente. A resposta no corpo é a mesma. Né? Então, o que é legal? O problema não é perceber o desafio e se preparar para ele. O problema é a gente nunca desligar essa resposta. Né? Então, o que é importante para o nosso corpo? E dando pequenos estímulos de desligar essa resposta de estresse, para que, ao invés de a gente ir acumulando estresse, chegar no fim do dia num ponto muito intenso de estresse, a gente possa desligar, começa de novo, desliga, começa de novo, desliga, começa de novo, e no fim do dia a gente chega menos cansado, menos com uma sensação menor de esgotamento. Esse desligar e pausar, é ter pausas durante as suas atividades. E é o que funciona para cada um, Kai, é o que traz a sensação de bem-estar para cada pessoa. Uhum. Então, pode ser pausar 1 minuto e fazer uma respiração mais funda, inspirando profundamente, soltando o ar. Pode ser parar o trabalho e, não sei... Alongar, talvez. Alongar é uma excelente maneira, né? Colocar o corpo ali em movimento. E todo mundo assim, sentado, né? Fazendo... Sentado o dia inteiro. Ou mesmo a cada 1 hora e meia de trabalho, levantar e caminhar um pouco pela casa, né? Para movimentar o corpo. O que é legal também é você fazer uma lista de coisas que você sente que recarregam a sua energia, né? E aí escolher coisas dessa lista que você pode colocar no meio do dia. Para algumas pessoas tem uma música que é inspiradora, e aí você pode fazer um intervalinho e ouvir aquela música, né? Então, tentar fazer essa listinha assim, o que eu sinto que recarrega a minha bateria? Coisas pequenas mesmo, parar e tomar uma xícara de chá, enfim. E colocar a cada 1 hora, 1 hora e meia, colocar essas atividades aí no seu dia. E veja que é coisa que não precisa levar muito tempo, é questão de 1, 2 minutos que você faz, isso já reduz essa alteração do corpo do estresse e te retorna para um equilíbrio, para que você possa ir para um novo desafio, né? Então, isso que você falou dos blocos de atividades, né? Dividir em blocos de tempo, isso é muito legal também, porque realmente a gente não é multitarefa, o nosso cérebro ele não consegue prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. O que ele consegue é mudar muito rapidamente de um foco de atenção para outro. Então, às vezes, a gente tem a sensação que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas, na verdade, a gente está trocando muito rápido a nossa atenção de uma coisa para outra. E esse ficar trocando de atenção, isso é muito cansativo. Quando você troca a sua atenção muitas vezes ao longo do dia, isso faz seu cérebro trabalhar mais e você chega no fim do dia muito cansado. Então, realmente, separar por blocos de tempo, isso ajuda. A hora que você está fazendo aquela atividade, você vai focar só nela. Aí você faz uma pequena pausa, vai focar só em outra, faz uma pequena pausa. Então, dentro aí dessa questão da produtividade, até existe aquele método de Pomodoro, né? Que é você dividir o tempo em blocos. Eu uso bastante, Você usa? Isso ajuda demais, porque assim, a hora que você está focando naquela atividade, você está nela. Aí você faz uma pausa, seu cérebro dá ali uma descansada, você vai para outra atividade, né? Ao passo que se você tenta fazer 3 ao mesmo tempo, esse troca de informações ali, troca de chip, fica muito cansativo. Então, acho que essas 2 coisas são legais, é dividir
em blocos de tempo, usar esse tal desse método Pomodoro, ou o método que seja melhor para cada um. E nessas pequenas, tem vários, e nessas pequenas pausas que você vai dar de uma atividade para outra, é saber quais são as situações que te fazem se sentir relaxado ou cheio de energia e colocar essas pequenas atitudes ali no meio do dia. Eu gosto de parar e respirar. Para mim é isso que ajuda bastante. Mas tem que entender o que funciona para cada um. Eu também gosto de parar, respirar, beber uma água. Às vezes eu também gosto muito de me movimentar. Eu acho que o corpo também, e o que me ajuda bastante é movimentar o corpo. Eu sempre me alongo, ou então, sabe, às vezes eu preciso deitar um pouquinho e depois levantar, porque eu fico muito tempo sentada. Então, eu acho que as pessoas também precisam adoro essa coisa da música. Então, às vezes eu ouço uma música que me relembra uma coisa gostosa, e isso é muito legal, porque você vai, viaja e depois volta novamente, e isso te energiza. Ô, Rê, agora me fala um pouquinho, a Rê tem um programa maravilhoso chamado Saudavelmente, e que eu queria que ela falasse um pouquinho disso, até mesmo para os nossos membros inspiradores, que a gente te divulga sempre para os nossos parceiros coisas bacanas. A Regina é uma super querida, que contribui com texto, com artigos, enfim. E esse programa, eu acho muito legal que as pessoas conheçam, e você explique um pouquinho como é que as pessoas podem participar, porque eu acho que é muito saudável a gente ter soluções como essa para a gente agora, nesse momento, principalmente nesse momento. Ká, esse programa é um programa são 8 semanas, onde a gente fala sobre redução do estresse e promoção de autocuidado. Então, ao longo do programa, eu trabalho 3 pilares principais, que é a gente reconhecer o estresse, a gente aprender a promover o relaxamento, que é o oposto do estresse, e a gente aprender estratégias de adaptação às situações estressantes. Muitas vezes a gente vive uma situação de estresse que não tem como a gente eliminar ela da nossa vida, então a gente tem que aprender a se adaptar a ela, e isso a gente faz principalmente através dos nossos hábitos de saúde, comer bem, dormir bem, se movimentar. Então, o programa, ele é baseado num programa lá de Harvard, que é esse programa que eu me certifiquei, o SMART, mas ele tem componentes de outros programas também, de outras práticas que eu venho trabalhando aí dentro da medicina mente-corpo nos últimos anos. Então, esse programa, ele é todo online. A gente tem esses 8 encontros que são ao vivo, né, numa salinha ao vivo, e a gente trabalha exercícios muito práticos ali, tanto exercícios do treino da atenção, meditação, quanto essas reflexões de como é que a gente se adapta a situações estressantes. E ele tem uma parte que é teórica, que são vídeos curtos, que depois cada um vai acessando aí conforme a agenda permite. Então, a ideia é a gente fazer essa jornada das 8 semanas, aprendendo estratégias de autocuidado e de redução do estresse que caibam na nossa rotina, de pessoas que moramos em cidades grandes, que somos cheios de tarefas e que não podemos e não queremos nos retirar para uma vida monástica, uma vida de isolamento, né? Então, a ideia do programa é essa. E como é que a pessoa participa? Assim, tem como participar? Começa quando? Ká, eu abro turmas a cada 2 meses, né? Então, uma vez que encerra uma turma, já começa outra. Eu falo sempre sobre as turmas que estão sendo abertas no meu Instagram, que é o @doutorasanguebom, no podcast, que é o Desestresse, mas o jeito mais seguro de você saber quando vai abrir inscrição é através da minha newsletter, porque a cada 15 dias eu mando uma cartinha para o pessoal falando sobre esses temas, e sempre que eu vou abrir grupos ou de meditação ou esse programa, eu informo lá pela newsletter. Então, quem quiser assinar, é só entrar no meu site, www.reginachamon.com, e assinar, e aí você começa a receber aí esses e-mails com dicas de saúde, bem-estar e as informações dos cursos. Que massa! E também a gente pode divulgar lá na Rede Espírita, quem quiser entrar no portal, que a Regina é uma grande parceira. Rê, para a gente finalizar essa entrevista tão gostosa, eu achei muito legal as dicas, né? Da gente ter separado nossa listinha, que a gente tenha atenção, da gente separar em bloquinhos, da gente respirar, buscar realmente o que te faz bem durante o dia para que a cabeça não fique muito cheia, né? De estar atenta mesmo, tem um sinal no corpo,
levar essa atenção para que possa se cuidar logo de imediato, né? Ter atenção também conosco, de um momento de parar, né? É importante respeitar o nosso momento de parar e dar continuidade às coisas. Eu queria que você pudesse dar a todos esses ouvintes a sua boa inspiração. O que você, como pessoa, para 2021, e assim, quais são suas boas inspirações? Vamos lá, Ká. Algumas inspirações que eu procuro ter. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu gosto de ter uma intenção para aquele dia. O que eu quero para o dia de hoje? Exatamente para a gente tentar quebrar esse automático, né? Muitas vezes a gente acorda e já toca o dia ali no automático, e enquanto a gente está ali super distraído, a vida está passando. Então, acho que acordar e ter uma intenção para aquele dia é uma coisa que nos faz levar o dia mais atentos, com mais motivação. Então, acho que essa é uma dica legal, uma inspiração boa. Outra coisa é a gente realmente inspirar, no sentido de respirar fundo, né? Então, é aquela inspiração que a gente enche o peito de ar e solta bem devagarzinho. Essa inspiração nos permite quebrar os momentos aí de muita agitação e dar um olhar novo para a situação, ver as coisas de um jeito diferente, buscar enxergar soluções criativas para situações que às vezes a gente está ali meio, né, não consegue sair dela. Então, toda vez que você se vê muito preocupado com alguma coisa, ou você vê que você está tentando resolver uma coisa que não sai, ou aqueles momentos que a gente se sente extremamente sobrecarregado, para e inspira fundo. Isso com certeza vai te trazer inspiração para lidar com aquela situação, com aquele desafio, seja lá o que for. Então, eu acho que essas são duas coisas muito legais. E como a gente está falando aqui para um público que tem muitas mulheres e muitas são mães, eu queria deixar uma sugestão de um livro, Cá, para a gente já ir trazendo esse treino da atenção para os pequenininhos, para os nossos filhos, para que a gente consiga desde cedo trabalhar isso com eles. Ótimo. Então, tem um livro que chama Crescendo Zen, que é de uma autora chamada Raquel Melo, e nesse livro ela traz várias práticas bem lúdicas, várias atividades lúdicas para trabalhar a atenção com as crianças. Então, eu acho que a gente fazer junto com a criança é uma maneira da gente treinar a nossa atenção e já ir trazendo esse treino para os pequenininhos também. Então, acho que essas são 3 inspirações aí. Adorei, porque até para mim, para o meu filho, de vez em quando ele faz comigo, porque na escola dele dá yoga e meditação, né? Então, mamãe, aí eu vamos, filho, também trabalhar. E eu acho muito legal, mães, vocês que estão assistindo aí, meninas e mulheres que estão passando por todo esse desafio, essas dicas da doutora Regina são muito importantes para que a gente possa cuidar da gente. Então, o programa, ele traz essa intenção de vocês estarem cuidando de vocês, pensar em vocês, ter um tempo mesmo, agora mesmo vocês assistindo isso, ter um tempo de dizer o que eu estou fazendo para mim agora, neste momento, que está me gerando um bem-estar. O que eu estou fazendo hoje no meu dia para que ele seja bacana ao final do dia, porque eu começo um dia bastante... E o que eu vou me sentir, como é que eu vou me sentir ao final do dia? Então, se inspirem com isso, né? O programa ele vai ter outras edições, outros convidados também. A gente vai falar de vários temas importantes, como arte-terapia, enfim, temas que podem também inspirar vocês, né? E vão ter as edições. Acompanhe as nossas redes sociais da Rede Espíricê e também o nosso portal, para que vocês possam conhecer as próximas edições do programa Boas Inspirações. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Eu sei que a gente está aqui numa manhã que você se disponibilizou para falar com a gente, e você é sempre muito carinhosa e muito atenciosa. Agradeço de coração. Obrigada, Karine. Viu? Um bom dia. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima. Eu acho